E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, fez o quê? Partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de que maneira? Dissolutamente. E diz aqui o versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o quê? Necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Olha a situação que ele foi chegando. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço do quê? De fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então olha aqui para mim, e assim ele fez. Mas preste atenção, irmãos, 2 perguntas, né? Mas a gente vai comentar só uma, que com certeza já passou na cabeça de todas as pessoas. A primeira: por que esse pai deixou? Ele não impediu. Por que ele não impediu aquele filho de sair? Porque nós não vemos aqui o pai entrando na frente dele falando: filho, não filho, você não vai. Não, o pai não fez isso. E também, depois que esse filho estava lá no auge do sofrimento, por que esse pai não foi atrás desse filho para trazer ele de volta? Porque com certeza esse pai ficou sabendo da situação que estava esse rapaz, mas o pai não se moveu, ele permaneceu no mesmo lugar. A pergunta é: por que esse pai não foi atrás desse filho que estava sofrendo? Sabe por quê? Porque o versículo 17 responde para nós nessa noite. O que diz no versículo 17? E, falando do jovem, do rapaz, não do pai, e caindo em si. Só essa frase aí, e caindo em si. Então olha aqui para mim, irmãos, por que o pai não foi em busca desse filho? Esse filho estava sofrendo, por que o pai não saiu e não foi atrás para trazê-lo de volta? Sabe por quê? Porque esse filho precisava cair em si. E uma pessoa, para cair em si, o que é cair em si? É reconhecer os seus erros, reconhecer que a situação que se encontra é por causa, não de culpa de ninguém, mas por causa dos meus próprios erros. Então aqui o pai, ele estava sim amando esse filho. Alguém poderia dizer: mas esse pai não amou o filho? Não, ele amava. Esse pai não teve compaixão do filho? Ele teve, só que ele não teve dó. É diferente dó de compaixão. E muitas pessoas agem por dó e não por compaixão. Esse pai entendeu que esse filho precisava ter uma lição na vida. Como muitas pessoas nos dias de hoje, nós temos também que deixar essas pessoas, não abandoná-las, mas orar por elas, para que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, guarde aquela vida. Mas ao mesmo tempo que eu oro, eu deixo ela. Por quê? Porque muita gente precisa chegar no fundo do poço, para então despertar, cair em si. Só se cai em si quando se chega no fundo do poço.
Quem está entendendo, diga amém. E o erro que muitos pais cometem é ficar, vamos dizer assim, super protegendo, ou ficar passando a mão na cabeça dos filhos, querendo proteger, às vezes, aquela pessoa que decidiu viver de uma maneira contrária à vontade do pai. Repito, nós não temos que abandonar ninguém, mas quem decide tomar outro caminho, o caminho do erro, cabe a nós orarmos e deixar que aquela pessoa, ela chegue numa situação, para então ela venha o que? Acordar. Se você ficasse, por exemplo, se alguém aqui está passando por uma situação assim, com um filho ou com uma filha, e você fica ali paparicando, e você fica implorando, e você fica passando a mão na cabeça, essa pessoa, seja um filho ou um parente que está agindo errado, nunca vai cair em si. Por quê? Porque você está agindo por dó. E uma coisa é agir por compaixão, outra coisa é agir por dó. Não tem que agir por dó. Esse pai sabia que o filho estava sofrendo. Com certeza esse pai chorou de madrugada, orando: Deus, salva o meu filho. Com certeza esse pai orava, sabe de que maneira? Deus, faça o meu filho despertar, ainda que ele sofra. Que isso, pastor? Ninguém quer que alguém sofra, nem Deus, nem eu, nem você. Mas existem pessoas que só vão cair em si quando estiver sofrendo de alguma coisa. Existem pessoas que infelizmente só vão despertar quando chegar a dor, quando o problema bater a porta. Existem pessoas que não se voltam para Deus por amor. Que bom seria se todos viessem para Deus por amor. Mas nem todo mundo, a maioria não vem por amor, vem pela dor. E Deus permite. Talvez seja o teu caso, talvez foi o meu caso. No auge de uma dor, de um sofrimento, vivendo uma vida errada, Deus permitiu tanta coisa na nossa vida. E muitas vezes Deus permitiu até que as pessoas nos abandonassem. As pessoas não entendem que é preciso deixar só. Porque enquanto você ficar ali paparicando, protegendo, aquela pessoa não vai acordar. Às vezes Deus permite, uma pessoa que está no erro, Deus permite ela ficar sozinha, ele ficar sozinho, ser abandonado. Porque só se cai em si quando se está sozinho. Esse rapaz aqui, esse jovem, caiu em si no fundo do poço, quando ele estava no fundo do poço, no auge do seu sofrimento, e ele estava só, abandonado. Que aí é aquela pessoa que olha para o céu e fala: meu Deus, eu só tenho o Senhor. Pronto. Era aí que Deus queria que chegasse. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes Deus precisa tratar com alguém dessa maneira e a gente está atrapalhando. Seja até um filho, seja até uma filha. Às vezes está super protegendo aquela pessoa, e às vezes é necessário que chegue uma situação que você deixa. Você já falou, você ensinou, a pessoa não quer dar ouvido, a pessoa quer fazer o que quer. E aí você fica com dó: não, mas o que você tem que fazer? Senhor, está nas tuas mãos. Ah é? Quer fazer o que quer? Não quer obedecer? Deus, deixa essa pessoa seguir o caminho que ela quer. Lá na frente, irmãos, vai chegar o problema, o fundo do poço. Se você deixar. Se você não deixar, aí o que acontece? O orgulho permanece, a pessoa nunca se conserta, a pessoa nunca vai cair em si. Mas se você deixar, entregar na mão de Deus e junto a isso ficar orando, você faz sua parte aqui orando, Deus sabe fazer a parte dele. E às vezes a parte de Deus é permitir sim que a pessoa sofra. É sim. Mas por uma boa causa, para que a pessoa venha a ser salva, para que a pessoa venha acordar, venha despertar. Quanto tempo faz que você ora por um familiar? Quanto tempo faz que você ora por um filho? Quanto tempo faz que você ora por um parente?
por um familiar, e essa pessoa não quer nada com Deus, às vezes até zomba de você, e você está aí sofrendo, você fica sem dormir à noite, você fica chorando por aquela pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que ficar em paz. Senhor, eu vou continuar orando por ele e por ela, mas está nas tuas mãos. Se tiver que chegar como esse rapaz chegou, que chegue, mas eu sei que uma hora vai cair em si, uma hora vai acordar, uma hora vai despertar. E o que é isso? Pastor, mas isso aí não é amor. É amor sim, porque o que é o amor? Amor é ficar passando a mão na cabeça? Amor é proteger? Amor é ficar com dó? Não. Deus é amor. Quem crê que Deus é amor? Mas Deus é justo, e às vezes Ele permite certas situações para a pessoa aprender. Talvez isso aconteceu com você. Às vezes Deus, Ele não responde à oração de alguém que às vezes está vivendo no erro, mas está orando para ser abençoado, para mudar a situação, e aí passa por aquele deserto, parece que o céu está fechado, e realmente está. E por que Deus permite isso? Que é para a pessoa cair em si. Uma hora, por mais teimoso que seja, por mais teimosa que seja, uma hora vai cair em si. A hora que a pessoa vê, nada está dando certo, tudo dá errado, tudo que faz dá errado, tudo, e aí nessa você tem que deixar. Quer seguir seu caminho? Foi o que o pai fez. Quer viver no erro? Quer viver da maneira como você acha? Pode ir, orando em casa, mas eu sei que lá na frente Deus está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Porque quando a gente ora, Deus está no controle de tudo, mas Deus vai permitir certas coisas, Deus vai permitir certas situações, mas lá na frente aquela pessoa vai cair em si. Então nós precisamos agir junto com Deus. Muitos pais nos dias de hoje estão atrapalhando o agir de Deus. Aquela pessoa precisa sentir, aquela pessoa às vezes é necessário ela passar por uma situação difícil sim, para despertar, para acordar, para entender que ela precisa de Deus, precisa voltar para o caminho, precisa voltar para a casa do Pai. E ela só vai fazer isso sozinha, sozinho, e só vai cair em si quando estiver no fundo do poço. Ninguém quer, eu também não desejo isso para ninguém, para nenhum dos meus filhos e para ninguém, amém? Mas às vezes é necessário, se a pessoa está no erro e está teimando em errar. A pessoa está teimando em errar e você ainda vai ficar protegendo? Não. Você quer? Siga o seu caminho, mas eu sei que lá na frente vai acontecer igual o apóstolo Paulo. Ele tinha ódio no coração, Deus foi deixando, ele queria matar cristãos, ele matava cristãos, e ele foi com aquela fúria, e você conhece a história. O que aconteceu com ele, irmãos? Caiu da onde? Do cavalo. E você vê que hoje a gente usa essa expressão, fulano caiu do cavalo. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas tem gente que precisa cair do cavalo sim, para ser salvo, para acordar. Foi o que esse pai fez. Esse pai não impediu o filho de ir. Filho pediu a herança, repartiu tudo. Pai, estou indo embora. O pai pensou, fazer o que? É o que você quer? Não é o que eu quero. Quantas vezes você já falou para um filho, não é o que eu quero, mas é o que você quer? A consequência é de quem? É sua. Principalmente se esse filho é adulto. Estou entendendo? Se essa pessoa é adulta. Aquele pai não impediu o filho de sair. O filho foi. O filho saiu com riquezas, e aí viveu dissolutamente, viveu de qualquer maneira errada e contrária ao que aprendeu na casa do pai, porque esse pai aqui era digno. Então aquele filho que resolveu viver de uma maneira contrária ao que ele aprendeu na casa do pai, e lá aí perdeu tudo. Chegou onde chegou, desejava a comida dos porcos,
Então foi preciso, ali foi o limite. Ali foi o limite. Desejava comer a comida dos porcos e nem isso ainda davam para ele. Então no limite, ele olhou: meu Deus, não posso continuar assim. O que diz o versículo 17? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora caiu a ficha. Agora ele acordou: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Podia estar lá na casa do meu pai. Se a situação estava boa ou não, mas eu estava lá protegido. Olha como é que eu estou agora. Agora caiu a ficha. E aí, quando a pessoa cai em si, o que ela faz? Ele disse, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o que mais? E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha a humildade. Aqui não tem mais orgulho. Deus permite às vezes a pessoa ser quebrantada, que é para o orgulho acabar. Alguém para falar isso, não tem mais orgulho. Eu errei, eu estou errado, e por isso que eu estou nessa situação. Você vê que o filho não falou: não, porque a culpa foi do senhor, pai, a culpa foi do meu irmão. Ele tinha um irmão mais velho. Não, eu errei, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Então essa é a palavra de hoje. E se nós entendermos isso, nós vamos agir de maneira a colaborar com o Senhor. Às vezes isso acontece na igreja. Tem pessoas que às vezes não entendem a nossa maneira. Eu falo a minha maneira de tratar. Às vezes alguém decide ir embora e alguém pergunta: mas pastor, o senhor não vai atrás? Jesus disse que tem que ir atrás da ovelha. Aí que está. Há uma diferença entre a ovelha que se perde e do filho que decide abandonar. É diferente. A ovelha que se perdeu, Jesus mandou ir atrás, deixar as 99 e ir atrás daquela e trazer ela no ombro. Quem está entendendo? Mas o mesmo Jesus que contou a parábola da ovelha é o mesmo que contou essa parábola. Então aquele que se perde tem que ser achado, mas quem abandona, você tem que deixar. Para lá na frente acordar, tem que cair em si. Aí finalizando, voltando a falar do filho, de um parente teu. Você insiste, você ensina, a pessoa teima em fazer o contrário, que chega uma hora que você tem que fazer o quê? Fique em paz, ore a Deus. Deus sabe como ganhar alguém, Deus sabe como conquistar alguém, Deus sabe como agir. Não é eu impedindo que vai conseguir. Talvez é o que você tentou até hoje e está agindo com dó, e a pessoa não muda. Talvez até zomba, que hoje está cheio de zombadores, não está? Infelizmente. Então, deixa. Senhor, entrega em tuas mãos. Vou continuar assim, orando em casa e na igreja. Mas agora a maneira como essa pessoa vai voltar, a maneira como essa pessoa vai cair em si, Deus está com o Senhor. Ainda que precise chegar no fundo do poço. Mas o importante é que vai ser salvo e que vai cair em si. Esse rapaz chegou no fundo do poço, caiu em si e voltou para casa. Voltou arrebentado, voltou quebrado, voltou sujo, voltou pobre, voltou humilhado, mas voltou. Mas voltou. Enquanto a pessoa não acontecer isso, a pessoa não volta. Quem entendeu, diga amém. Diga obrigado, Jesus.